Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 1, que testifica assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença. E eu entendo, para a glória do Teu santo nome, Senhor, que o Senhor é um Deus vivo, poderoso, real, e é um Deus presente em nossas vidas. Eu quero pedir no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo perdão pelos nossos pecados, que principalmente pela minha vida o Senhor possa usar de bondade e misericórdia para comigo, e que o Senhor possa estar forjando o meu caráter, que o Senhor possa estar purificando o meu coração e a minha alma, que o Senhor possa estar moldando a minha vida através do Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir no nome santo e amado do Senhor Jesus, que o Senhor me ensine a amar com o mesmo amor que o Senhor me ama. Que o Senhor me ajude a usar de misericórdia para com os meus irmãos, com a mesma misericórdia que eu recebo do Senhor. No que testifica a sua santa palavra, que o motivo de não sermos consumidos são as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu quero te pedir no nome santo e amado do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa estar me ajudando a ser uma pessoa melhor, que o Senhor possa estar tratando a minha vida, o meu caráter, que o Senhor possa estar ministrando no meu coração e me ajudando, Senhor Deus, ó Pai, a contemplar o poder da Tua glória e da Tua presença, principalmente, Senhor Deus, ó Pai, nas pequenas coisas. Eu sei que o Senhor se revela aos Seus filhos e não deixa nenhum justo sem resposta. No que testifica no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu não amei os meus irmãos com o mesmo amor que recebi do Senhor, que eu não usei de misericórdia com a mesma misericórdia que recebi de Ti, que não servir os meus irmãos da mesma forma, Senhor, que fui abençoado pelo Senhor, e da mesma forma que o Senhor nos ensinou a servir uns aos outros no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo 13. Segundo escreveu João no capítulo 13. E Deus, eu quero te pedir, no nome de Jesus, ajude-nos a ser melhores. Ajude-nos, Senhor, a nos mover pela Sua vontade, pelo Teu querer. Que nós venhamos testificar como João Batista. Convém que nós diminuamos para que Cristo cresça. Que nós possamos, Senhor Deus, ó Pai, alcançar uma reação dos céus para conosco. Que o Senhor possa se inclinar e nos ouvir e atender o clamor da nossa alma. Ajude-nos a ser melhores, Senhor. É assim que nós oramos no nome santo e amado do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor pela oportunidade de poder desfrutar da plenitude dEle. E a plenitude de Deus eu vejo assim que principalmente ela se estabelece através da Tua santa palavra. Naquilo que o Espírito de Deus me revela através das Escrituras.
eu preciso crer que, como testifica a própria palavra de Deus, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu preciso crer, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se nós cremos nessa verdade, essa verdade vai nos libertar. E o que me deixa maravilhada com aquilo que o Espírito de Deus me revela através desse contexto é a reação de Cristo diante a circunstância que ele está inserido. Enquanto muitos se movem com uma religiosidade engessada, uma visão limitada, um evangelho de conveniência, um evangelho onde se investe muito numa espiritualidade superficial, Cristo vem se revelando a nós através desse contexto, como toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, como eu acabei de dizer, nos revela a verdadeira essência do evangelho, que faz nós crermos que seremos e devemos ser mais parecidos com Cristo e mais sensíveis à voz do Espírito. O que me chama a atenção neste texto, principalmente nos primeiros versículos do capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, é que algo deixa bem claro para nós, que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Todos estavam se reunindo para ouvi-lo. E é interessante que quando nós distinguimos a questão sobre escutar e ouvir, nós vemos assim que a preciosidade de que você está disponível, está com seu ouvido aguçado para ouvir a Deus. Enquanto você escuta, você ouve e aquilo não faz morada dentro de você. Você ouve e aquilo se dissipa após algumas horas. Aliás, você escuta e aquilo se dissipa depois de um determinado tempo. Quando nós escutamos, aquilo não se torna permanente. Não é a palavra que é ouvida e guardada dentro de nós e faz com que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. Quem escuta não produz, quem escuta não pratica a verdade, mas quem ouve e guarda a palavra no coração, como diz o salmista, para não pecar contra Deus. E eu vejo que o ouvir nesse contexto é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Mas ouvir e compreender a verdade daquilo que está ouvindo. É ouvir e ouvir a verdade que faz transformar a sua vida, que faz você querer arrepender-se. Arrepender no sentido de mudar de comportamento, não no sentido de remorso, que faz você ter um incômodo, um sentimento de culpa, mas não o suficiente para que você abandone todo o pecado, não o suficiente para que você venha mudar a atitude e colocar em ordem tudo que está em desestrutura espiritual na sua vida. E nesse contexto, o que deixa bem claro para nós é que todos os publicanos e pecadores se reuniram para ouvir, ou seja, com a disposição de ouvir a verdade e querer mudar. Enquanto no versículo 2, nós verificamos os mestres, os fariseus, criticando Cristo por ter se disponibilizado a se relacionar com aqueles que eram condenados pela sociedade, com aqueles que eram rejeitados, desprezados e totalmente isolados pela sociedade.
Cristo estava sendo criticado pelos mestres e pelos escribas, porque Cristo, para eles, não deveriam nem sentar, nem se relacionar, nem ter comunicação e nem comer com eles. Isso para os judeus, para os fariseus e os mestres da lei, era indigno. É como se você se relacionar com alguém impuro. E Cristo vem quebrando todos os dogmas, quebrando o protocolo, quebrando o paradigma, se dispondo a trazer salvação para aqueles que ninguém quer acolher, principalmente para aqueles dentro daquele contexto da época, eram totalmente rejeitados pelos religiosos, pelos escribas, fariseus e mestres da lei, pessoas que não eram aceitas dentro do contexto religioso. E Cristo vem quebrando todo o protocolo, quebrando dogmas e paradigmas, ministrando diante daquele contexto a verdadeira essência do Evangelho. E é interessante que ele reage toda essa crítica, todo esse confronto dos fariseus com sabedoria e discernimento espiritual. Ele nos reporta o texto de uma parábola, aliás, ele nos reporta a uma parábola da ovelha perdida, dizendo: se um pastor, tendo 100 ovelhas, e acontecendo que uma se perde, ele vai atrás daquela ovelha perdida com a disposição de encontrá-la, deixando as 99. E quando a encontra, ele coloca ela sobre os ombros e alegremente faz isso. Ele alegremente coloca a ovelha sobre os seus ombros para carregá-la. E eu vejo isso como uma forma sobrenatural e uma forma muito poderosa da revelação da palavra de Deus. Porque muitos hoje estão perdidos, distantes do propósito, distantes da comunhão com Deus, da comunhão com o corpo de Cristo, sem forças para caminhar, sem forças para se colocar de pé. É neste momento que o servo e a serva de Deus coloca a ovelha sobre os ombros. É um suporte espiritual e o carrega. E isso me faz também lembrar o texto da epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 1, que testifica assim: nós que somos fortes devemos ser pacientes com as fraquezas dos fracos para não agradar a nós mesmos. Talvez você poderia dizer assim, mas esse texto que nós acabamos de ler do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, fala a respeito do pastor que carrega a ovelha. Mas quando nós continuamos discorrendo, quando nós continuamos a discorrer o texto e nós nos revelamos através da profundidade desta palavra, nós vemos que nós não podemos apenas transferir essa responsabilidade apenas para os líderes, apenas para os obreiros ou apenas para o pastor da igreja, mas que nós exercemos uma corresponsabilidade com cada um. Porque a Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo. E se um membro está doente, todo o corpo deve perecer com ele, mas no sentido de sentir a mesma dor, no sentido de se compadecer e se colocar na brecha em favor desta vida e de ser um reparador de brecha, se colocar como intercessor de uma alma. E eu vejo assim que é um sentimento de que você deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, e servir ao seu irmão e servir ao seu próximo. Se no momento você se sente forte, você deve se alegrar no Senhor e ser grata a Deus por isso. Mas você não deve se esquecer naquilo que testifica no texto da palavra do Senhor de 1 Coríntios: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se nesse momento você está forte, porque Deus está te fortalecendo, você deve olhar para aquele que se sente fragilizado, vulnerável na batalha espiritual, e se colocar como reparador de brecha, como suporte espiritual, como um intercessor dessa vida. Você deve cobri-lo e proporcioná-lo toda a proteção espiritual. Você deve cobri-lo de oração.
Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas, de nós nos ajudarmos e servirmos uns aos outros. É isso que Deus revela a nós também na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos. Ele queria dizer algo muito peculiar e deixar um legado maravilhoso e de uma forma sobrenatural. Ele, sendo mestre, sendo Deus, ele se inclinou e lavou os pés dos discípulos. Aquele trabalho que se lembra dentro do contexto que os pés dos discípulos eram muito sujos, porque eles usavam sandálias e as estradas eram de terra e os seus pés ficavam muito sujos. E normalmente esse serviço era feito por um escravo, mas Cristo lavou os pés dos discípulos e aquele símbolo, aquela ilustração manifestou uma palavra muito poderosa sobre eles. Eles foram impactados com aquilo, porque certamente eles puderam compreender tudo que Cristo queria se revelar através daquela atitude, daquela posição. Não é muito diferente do que Cristo espera de cada um de nós. Talvez nós lemos muitos textos da palavra de Deus e nós queremos transferir muitas responsabilidades somente para os pastores e liderança, sendo que nós exercemos também essa corresponsabilidade para com cada um dos nossos irmãos em Cristo. Nós somos o rebanho, temos um pastor, mas todos nós fazemos parte do rebanho de Cristo, que é o nosso supremo pastor. E esta palavra da ovelha perdida também me reporta ao texto de Ezequiel 34, versículo 4, que aonde Deus está exortando os pastores de Israel, dizendo: olha, a fraca não fortaleceste, a que esteve doente não curaste, a que esteve quebrada não ligastes, a que esteve desgarrada não tornastes a trazer, e a que esteve perdida não a buscaste. A nossa maior preocupação deve ser se nós estamos verdadeiramente vivenciando aquilo que Deus e que Cristo espera de nós. Talvez você pode olhar para o texto do profeta Ezequiel e dizer: mas Deus estava se reportando aos pastores de Israel. E eu vejo assim: será que nós também não seremos cobrados? Porque no capítulo 4, do versículo 17, no livro de Tiago, a palavra diz assim: que se você sabe que deve fazer o bem e nisso não faz, nisso você está pecando. E eu vejo que o pecado da negligência, ele se reporta a todos. Se nós formos negligentes para com aqueles que necessitam da nossa intercessão, que necessitam do nosso suporte, nós estamos sim pecando pela negligência. Talvez você possa dizer: mas o que eu posso ter deixado de fazer pelo meu irmão? Você pode ter deixado de visitá-lo, de se preocupar, de orar por ele, de ser insistente em querer trazê-lo de volta para o centro da comunhão. Uma das maiores revelações que se estabelece através do cristianismo, eu creio que é a comunhão. Por isso que Satanás tem lutado tanto para dividir e separar o povo de Deus. Uma das maiores mensagens reveladas através da cruz é a comunhão, porque Cristo também morreu na cruz para que pudéssemos ser salvos, pagou o preço de sangue para que pudéssemos ser justificados e assim tivéssemos livre acesso a Deus e comunhão com Deus. E eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus sem ter comunhão com os meus irmãos. E é claro que quando nós entramos nesses fatores, são uma das coisas mais difíceis de ser tratadas dentro do contexto da realidade. Eu não estou falando de recursos, mas eu estou falando no tratamento diário. É no dia a dia que nós demonstramos nossa verdadeira disposição para a verdadeira comunhão. A começar pela minha vida. A nossa carnalidade estabelece essa dificuldade. O nosso eu, a nossa vontade, tem a tendência de se relacionar somente com as pessoas que nos favorecem,
que nos beneficiam, que são compatíveis com os nossos pensamentos e ideias. A nossa carnalidade não consegue ter comunhão com a diversidade, com a diferença. A nossa comunhão não consegue se mover em amor por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos difamam, nos caluniam. E é isso que Deus quer ensinar para mim e para você. A verdadeira comunhão. E principalmente dentro desse contexto, o verdadeiro amor pelas almas. Eu vejo assim, qual é a sua verdadeira e qual é a minha verdadeira disposição em querer viver o verdadeiro, genuíno evangelho. Talvez você pensou assim, mas será que eu não tenho feito tudo que Deus tem me dito para fazer? Eu tenho participado de todos os cultos, eu tenho sido dizimista, ofertante na casa do Senhor, eu tenho me doado através dos meus ministérios, mas no que testifica a palavra do Senhor lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, que diz: vocês têm dado o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado o que é mais importante, a misericórdia, o amor e a fé. Qual a verdadeira disposição de você ter anseio e amor pelas almas? Vocês têm clamado pelas almas? Vocês têm verdadeiramente sido perseverantes em favor principalmente daquelas vidas que têm perdido a força no meio do caminho? Vidas que ficaram fragilizadas e vulneráveis porque se decepcionaram com os homens, porque foram feridas pelos homens, porque foram machucadas pelos homens. Talvez você pode dizer assim que eles deveriam ter se reportado para Cristo. Mas como foi dito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1, nós que somos fortes, devemos ser pacientes com as fraquezas dos fracos para não agradar a nós mesmos. Será que você talvez não desistiu porque essa vida sempre deu trabalho? Essa alma sempre lhe proporcionou dificuldades? Será que nós verdadeiramente estamos dispostos a doar o nosso tempo, a investir o nosso tempo, a doar o nosso tempo de oração em favor dessas vidas? Que talvez a primeiro momento você olha pelos seus olhos naturais e enxerga apenas alguém sem compromisso, sem temor, sem comprometimento algum com a obra ou com a palavra de Deus. Existem muitas referências bíblicas que nos testificam que vale a pena você perseverar por uma vida. Assim como Cristo perseverou pela vida do apóstolo Pedro. Assim como Cristo também perseverou pela vida do apóstolo Paulo. Não foi o seu passado que determinou aquilo que seria rotulado para o resto da vida destes homens. Mas eles passaram por processos, foram transformados, foram totalmente transformados e renovados pelo Senhor, se tornaram grandes homens de Deus e fizeram grande diferença, deixando um grande legado para o cristianismo. Se Cristo tivesse desistido desses homens, nós não desfrutaríamos de tudo que eles se dispuseram como instrumento de Deus para as nossas vidas. Se você olhar com seus olhos naturais, você rotula as pessoas pelo seu pecado, você rotula pelo seu passado ou até mesmo pelo seu presente turbulento. Mas quando nós olhamos com a lente do Espírito Santo, quando nós nos movemos mediante a vontade de Deus, nós não olhamos nem para o presente nem para o passado, mas nós olhamos para aquilo que Cristo tem reservado, para aquilo que Deus tem preparado para tornar grandes homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, cheios do Espírito Santo, para fazer grande diferença em todo o território, em toda a nação. E é isso que nós devemos crer, que toda a diferença será feita por aqueles que verdadeiramente está disponível para servir e fazer a vontade de Deus. Creia no nome de Jesus.